Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 4, versículo de número 14. Vamos lá. Hebreus 4, verso 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, um mediador, alguém que está diante de Deus, o sumo sacerdote. Um sacerdote é um representante legal de Deus. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele era o representante de Deus, o mediador entre Deus e os homens. Era o sumo sacerdote que ia diante da Arca da Aliança, no lugar santíssimo, para fazer expiação e interceder pelo povo. Então o escritor de Hebreus diz: nós temos, não teremos, nós temos. Você tem um grande sumo sacerdote, um Kohen Gadol, um sacerdote supremo, porque também existiam os sacerdotes auxiliares. E esse de que o escritor de Hebreus está referindo-se é um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. E ele diz quem é? Jesus. É o Kohen Gadol. É o que está diante de Deus, mediando como advogado entre você e Deus. O mediador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Só esse sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, que subiu aos céus, diz o escritor, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, a nossa declaração, manter-se firme naquilo que nós acreditamos, em Cristo ressurreto, glorificado e exaltado e levado aos céus e sentado à direita de Deus Pai o Todo-Poderoso. Então retenhamos firme, manter-se firme nesta crença de que nós temos o mediador, que nós temos alguém que está agora, neste momento, diante do Pai, Jesus, o Filho de Deus. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É um sacerdote que compadece-se. Não é um sacerdote humano que talvez não dá a mínima para a tua fraqueza. Porque o sacerdócio humano, segundo a ordem levítica de Arão, muitos daqueles sacerdotes eram implacáveis, cruéis, religiosos, insensíveis para com os fracos. Jesus, muitas vezes, questionou a classe religiosa dos fariseus e saduceus, sendo eles muitos sacerdotes, inclusive auxiliares do templo, e eles eram insensíveis. Jesus uma vez disse assim para os grupos de fariseus, e saduceus, escribas, que faziam parte do grupo sacerdotal: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que entrai nas casas das viúvas, com pretexto de longas orações, saqueando a casa das viúvas. Eles não se compadeciam da viúva, do órfão, do necessitado. Os sacerdotes mesmo se uniram para dar a surra em Jesus, prender Jesus, matar o próprio Senhor, o sumo sacerdote. Anás e Caifás, sacerdotes vigentes da época, fizeram isso. Mas esse sumo sacerdote aqui, Jesus, o mediador entre Deus e você, o Filho de Deus, ele compadece-se da tua fraqueza.
Talvez as pessoas não entendem a sua fraqueza. Talvez as pessoas à tua volta não compreendem o teu momento de fraqueza, de tristeza e exige que você seja forte a todo momento. Você não pode fraquejar, você não pode chorar, você não pode... Não. Os homens são insensíveis, muitas das vezes. Não compreende a fraqueza do outro. Não entende o sentimento, a dor, a decepção, a desilusão, o fracasso que passou. O outro não entende, mas o sumo sacerdote Jesus, ele compadece-se da sua fraqueza. Como diz aqui, porém, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, coisa linda, minha gente, como nós, que como eu e você, Jesus não diferiu na natureza humana em nada, como eu e você. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Essa é a única diferença, manteve-se santo, puro. Mas, como diz o texto, porém, que como nós, como você tem que entender que Jesus compreende perfeitamente as tuas dores, as tuas frustrações, as tuas angústias, os teus dilemas de vida, os teus questionamentos. Fique tranquilo. Às vezes você se sente culpado e culpada, dizendo ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Tem que, como nós, sumo sacerdote, compadece-se da tua fraqueza, entende o teu sofrimento, entende a tua dor, entende a tua angústia que você está passando, essa dualidade que há dentro de você, essa guerra que ninguém compreende. E muitas das vezes você não consegue ser compreendido e não se faz compreendido e fazer as pessoas compreender você. Mas, porém, que como nós, como eu e você, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Em tudo Jesus foi tentado. As mesmas paixões, os mesmos desejos. Ele era de carne e osso, como eu e você, porém sem pecado. Não pecou. Ele escolheu manter uma vida santa para um propósito eterno, de glória, porque ele veio com um objetivo neste mundo. O sumo sacerdote, para ser o meu e o teu mediador, o intercessor, o advogado meu e seu, que passou pelas mesmas situações aqui na carne, no corpo humano, sem pecado, para que eu e você fôssemos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. E é isso que eu quero trazer para você agora nessa noite, é aqui no versículo 16, nesse versículo que eu quero pregar hoje. Essa mensagem de Cristo Jesus, do Evangelho, que liberta, que transforma a sua vida. Porque você já tem que saber, para entender o que está no verso 16, você tem que já entender isso de cara, que há um mediador, que há um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou aos céus, e agora nós temos que confiar nisso, porque, como diz o texto, você tem um sumo sacerdote que se compadece, então você tem que compreender agora que tem alguém por você, que tem alguém que faz a tua defesa, que não é por méritos seus, que não é porque você é bom, que você é isso ou aquilo, não. Porque ele, Jesus, viveu
santo, em santidade, para eu e você recebermos a sua graça. E é aqui que eu quero pregar hoje, no verso 16. Cheguemo-nos, aproximemo-nos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Existe um trono de graça. O trono de Deus, o trono do Filho, é o trono da graça. É o trono do favor, não é? É o trono da misericórdia. É o trono do amor leal, incondicional. Cheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Você tem que ser confiante no sacrifício de Jesus. Você tem que ter essa confiança de que tem alguém entronizado que penetrou nos céus por você, por amor a você, que conhece a tua fraqueza, que conhece a tua estrutura humana frágil, como Paulo disse, pobre e miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? O Senhor. Porque nós somos seres humanos, com a natureza caída, pecaminosa, com a natureza totalmente modificada por causa do pecado original. Então agora, cheguemo-nos com confiança diante do trono da graça. A palavra graça em grego, em hebraico, tem alguns significados. No grego vem dessa palavra, graça quer dizer amor, favor, misericórdia, né? Essa graça significa favor. Graça é o favor imerecido a alguém. Quando alguém não merece, mas ela recebe um favor, um benefício, um auxílio emergencial para socorrer a pessoa na sua fraqueza, na sua angústia. Cheguemo-nos com confiança ao trono da graça, ao trono da graça, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça, o trono da graça, é para nos ajudar. E a graça, eu quero trazer isso sobre você, sobre a sua vida, sobre o favor imerecido de Deus para conosco. Se você não entender a graça de Deus, você nunca vai aceitar o favor de Deus para você. Você vai achar que sempre tem que estar fazendo alguma coisa para merecer algo de Deus, o favor de Deus. Não. Agora é pela graça. A graça de Deus para com o homem, o favor de Deus para com o homem, é a misericórdia de Deus sendo derramada. Misericórdia. Pastor, eu não preciso fazer nada então para ser ajudado? Não, é um favor de Deus para a tua vida mediante a Jesus Cristo. Você tem as suas fraquezas, tem as suas dificuldades, você tem os problemas da vida, mas agora você tem um sumo sacerdote, alguém que intercede por você, que quer derramar graça sobre a tua vida, que quer derramar a graça dele sobre você, esse favor imerecido, esse amor leal, essa misericórdia. Isso é graça. Graça é favor imerecido.
Nenhum homem merece nada. E quando esta graça começa a ser derramada, quando você chega diante do trono da graça, quando você começa a entender que é pela graça, não pelos seus méritos, não é? Como diz aqui, cheguemo-nos com confiança no trono da graça, para ser ajudado. A graça é a ajuda de Deus para você. Ô minha gente, talvez você está dizendo aí, o que eu preciso fazer para ser ajudado? Tem que sacrificar mais? Subir uma escadaria de joelhos? Graça é favor. E o que eu preciso para obter o favor? Entre os homens, tem gente que tem troca de favores. Eu faço um favor para você e você faz um favor para mim. Graça não busca retribuição. A graça busca o amor leal. A graça, quando você entende, você passa a ter o amor e ser leal ao amor que lhe foi confiado, o favor que foi lhe feito. Quando você é agraciado de Deus, agraciada de Deus, e você começa a chegar diante do trono da graça, confiando no sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, mas não pecou, ele, como nós, como eu e você, conhecendo as nossas fraquezas, então a graça dele te alcança. E aí você não precisa de barganhar com Deus para ter o favor de Deus. Não, é só confiar. Cheguemos-nos com confiança no trono da graça. Calma aí. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou santo, não é porque eu sou honesto, não é porque eu sou isso ou aquilo que Deus vai me ajudar. Não, é porque a graça do Senhor me encontrou. Como diz a carta aos Hebreus, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. É de Deus, vem de Deus, a graça é de Deus, cheguemos-nos. E eu quero que você entenda isso, porque a graça de Deus, eu quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 7, que até no Antigo Testamento a escolha de Israel é graça de Deus pura. Olha só, em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 6. Olha só, que a escolha de alguém não é por méritos, não é por méritos. A graça de Deus sobre a tua vida, o favor de Deus, o amor de Deus leal, é um amor leal, graça é um amor leal, a misericórdia é colocar o outro que está na miséria no coração. Córdia vem de coração, de cordial. Então é pegar aquele que está na miséria e colocar no coração. Deus pegou você, pegou eu e colocou no coração dele e nos amou com um amor leal e derramou o seu favor sobre eu e sobre você. Sobre mim e sobre você. Vamos lá, Deuteronômio 7 diz assim: porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra existe. O Senhor tomou prazer em vós. O Senhor se alegrou em você, tem prazer em você. O Senhor não tomou prazer em vós. Verso 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros. Não, Deus não te escolheu porque você era mais poderoso, porque você era mais bonito, porque você... Não. Deus está dizendo: Israel, vocês não foram escolhidos porque são mais fortes, são mais numerosos. Não, de jeito nenhum. O Senhor não tomou prazer em vós porque era um povo maior do que os outros. Não, pois vós eras menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava
porque a graça de Deus, o favor de Deus foi derramado sobre vocês. Deus escolhe alguém pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu amor. Ninguém tem méritos para ser escolhido diante de Deus. A escolha de Deus para a humanidade não é mérito, é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira. É porque Ele quer te ajudar. Ele quer te socorrer. Ele conhece a tua fraqueza. Ele conhece as tuas dificuldades, como você tem debilidades, como você tem muitas dificuldades, problemas, situações. Ele conhece a tua fraqueza, então Ele que escolheu, como diz aqui, mas porque vos amava, verso 8, Deuteronômio 7:8, porque o Senhor te ama, um amor leal, e derramando graça sobre a tua vida, a graça salvadora. E essa graça de Deus é tão magnífica, é uma graça tão poderosa, meu amado e minha amada, esse amor que é derramado sobre a humanidade, essa graça que é derramada sobre cada ser humano, que não precisa pagar nada, não tem preço, a graça é gratuita, a graça é derramada simplesmente porque o Senhor ama o ser humano. E Ele quer ajudar, para ser ajudado, porque Ele conhece, Ele veio aqui, em carne e osso, e habitou no nosso meio, como diz em 1 de João, e nós vimos o unigênito de Deus aqui, nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele habitou no meio dos homens, andou aqui, viveu, comeu como qualquer um outro humano, e Ele sempre mostrou graça, amor, misericórdia, o favor dele para as pessoas. Jesus está sempre nos mostrando nos evangelhos, com seu modo de vida, Deus derramando graça. Jesus é a graça de Deus manifestada aos homens. Veja como Jesus amou, como foi misericordioso, como foi cordial, movido sempre de íntima compaixão, fazendo favores a todos, sem querer nada em troca, curava e dizia: vá, não peques mais. Multiplicou pão, alimentou pessoas, movido de íntima compaixão. Isso é graça, é favor. Quantos milagres Ele fez, quantos favores o Senhor fez, porque Ele conhece a fraqueza da humanidade. Ele só quer que a humanidade confia. O que o Senhor quer de mim, de você, que eu e você venhamos confiar, que venhamos depositar confiança nele, que nós venhamos crer nessa graça, nesse favor e abraçar e dizer: Deus vai me ajudar, Deus vai me socorrer, Deus me ama e Ele sabe da minha estrutura, o quanto é difícil viver neste mundo, o quanto é difícil manter-se fiel, o quanto é difícil não cair, o quanto é difícil manter-se íntegro e verdadeiro. Então cheguemo-nos com confiança diante do trono da graça, a fim de sermos ajudados. Cheguemo-nos, como diz aqui o escritor de Hebreus, cheguemo-nos para que possamos alcançar misericórdia, para que possamos alcançar esta graça, essa misericórdia, esse amor de Deus que pega o miserável, o drogado, o que não vale nada, aquele que é ruim, o miserável, aquele que está no miserer, e coloca no coração dele e ama de forma leal, sem querer nada em troca. Ele simplesmente ama todos, a todos, católicos, espíritas, cristãos. Essa graça derramada no mundo mediante a Jesus é para todos os homens. Eu quero que você vá comigo no Salmo de número 145.
para você ver que esta graça é derramada a todos os homens. Vamos lá. Já já eu quero orar também por você. Salmo 145, versículo de número 8. Salmo 145, versículo 8. Piedoso, cheio de piedade. Ele vai se apiedando do ser humano. Piedoso, olha quem é o teu Senhor. Começa a ver Deus cheio de amor, de misericórdia, de graça, sendo derramada sobre você. Você tem que viver debaixo da graça. Jesus, o sumo sacerdote, o mediador diante de Deus, está mediando entre Deus e você para que você receba graça, misericórdia, não juízo, não penalidade. Para de ficar dizendo eu sou um miserável, eu sou um zero à esquerda, eu sou um Zé Mané, eu sou isso, eu sou aquilo, o juízo de Deus é sobre mim, Deus está pesando a mão. Não, em Cristo Jesus, Deus está derramando graça, misericórdia e amor para todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. O teu esposo pode ser alcançado por esta graça, o macumbeiro pode ser alcançado por esta graça, o espírita pode ser alcançado por essa graça. Todos os homens, o hindu, o muçulmano, o judeu, o grego, o brasileiro, todos de etnia qualquer que seja, de qualquer credo religioso, a graça de Deus se estende a todos os homens. Esse amor, essa misericórdia, essa graça é para todos. Veja aqui, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia, de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, o salmista diz. Essa graça, esse amor, essa palavra graça, significa favor, misericórdia, amor leal no hebraico e no grego também, não é? No grego é favor imerecido, misericórdia, mas em hebraico a palavra que vem para graça, usada na antiga aliança, na Septuaginta, na antiga aliança, no Antigo Testamento, fala de amor leal, fala de misericórdia e de graça. Fala disso, de favor imerecido. Graça é favor. Então, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança é a mesma coisa. A graça de Deus esteve sempre presente. O mundo está sustentado pela graça de Deus, pelo amor e a misericórdia de Deus. O salmista declara isso. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã é a graça sendo derramada. Todo dia tem graça para você. Todo dia tem misericórdia para você. Todo dia tem favor de Deus para você. Você tem que começar a ver a vida desta forma, que todos os dias Deus está querendo lhe ajudar. Você está entendendo? Para com isso de que Deus se esqueceu de você, que Deus não está nem aí para você. Não, essa graça é para todos, para todos. O Senhor é bom para todos, para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Aí, essa misericórdia, essa graça é sobre todos e sobre todas as suas obras. Tudo que Ele criou tem graça. Aonde eu vou tem favor de Deus, aonde eu vou tem misericórdia de Deus, aonde eu chego tem o amor de Deus me esperando, minha gente. É o trono da graça se movendo na terra. Como diz, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. É graça de Deus movendo sobre a terra, e essa graça está movendo-se hoje pelo poder do Espírito Santo, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É graça sendo derramada, eu vivo coberto de graça. Eu caí nas graças do Senhor, você também. Você é um agraciado, você é alguém favorecido, você é alguém que Deus escolheu amar, você é alguém cuja misericórdia de Deus está sobre você, você que está aí se achando que está na miséria, você que está vivendo um momento difícil, Deus quer você mesmo.
que está aí para colocá-lo no coração dele. A misericórdia é isso, pegar o miserável e trazer para o coração. Colocar ele aqui dentro. Pegar o pecador, pegar o injusto e colocar aqui. E amá-lo de forma leal. Aonde você for, como disse o salmista, essa graça, essa misericórdia está toda, em toda a sua obra e sobre todos. Aonde você chega, aonde você vai, encontra graça. Aonde você chega, a graça está presente. Aonde você chega, o amor está presente. Em todo o tempo, minha gente, todo o tempo. E esta graça, este favor, este dom de Deus vem sobre mim e sobre você. E olha só, esta graça, eu quero que você veja aqui comigo o que Paulo vai dizer na segunda carta dele a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8 em diante. Portanto, Paulo dizendo a Timóteo, não te envergonhes, não tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo os nossos méritos, não porque nós fazemos algumas coisas, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então nós fomos chamados pela graça, fomos escolhidos pela graça de Deus, como diz aqui, pela graça, não pelas obras. Não é pelas obras, fomos chamados segundo a graça, segundo o favor de Deus, a misericórdia de Deus, não é? E essa graça é demonstrada no quê? Na salvação. Em Efésios 2, diz o quê? Que ninguém é salvo pelas obras, mas sim pela graça. Efésios 2, 5 ao 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa graça é derramada sobre mim, sobre você, esse favor, esse amor e essa misericórdia. Não é porque nós realizamos obras. Tem gente que pensa que quanto mais obras tem, mais Deus me ama. Não, meu gente, não. Que obra o ladrão da cruz fez para receber o favor de Deus? Que obra o ladrão da cruz realizou para receber a misericórdia e o amor de Deus e entrar no paraíso e na vida eterna? Que obras que ele tinha? De roubar? De saquear? De trapacear? Mas ele confiou no trono. Ele confiou na graça de Deus e foi restaurado e salvo. Não vem das obras, não vem. Mas, olha só, em Tito 2, eu quero ler aqui em Tito 2, verso 11, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo também disse a Tito. Capítulo 2, verso 11. Tito 2,11, está escrito o seguinte, Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O favor, graça, favor, imerecido. Não, o homem não merecia, o homem não tem méritos nenhum, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. E nos ensinando que, renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos neste presente século de maneira sóbrio, justo e piamente. Vivendo dessa forma, a salvação é manifestada a todos os homens. Todos os homens. Para que a graça é manifestada a mim? Para servir, para você servir com graça. Os dons espirituais, olha só, Romanos 12. Romanos 12, verso 6.
Romanos 12, 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, ou seja, os dons do Espírito, os dons de Deus, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, até os dons que nós temos para falar, pregar, trabalhar, criar, isso vem de Deus. Se é profecia, seja segundo a medida da profecia, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, o que exorta, use o dom em exortar, e o que reparta, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria, ou seja, até os dons que recebemos de Deus, temos que usar em benefício do outro para servir sempre. Cheguemo-nos com confiança diante do trono da graça, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Graça é isso, é crer que o favor de Deus está sobre mim, sobre todos e sobre toda a sua obra. Aonde você vai tem graça, é graça, é graça. Tudo converge na graça, em Cristo Jesus. Ele é a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus e do favor de Deus. Jesus Cristo. Você quer entender graça? Olhe para Jesus. Olhe como ele era misericordioso, como ele favorecia até o mais miserável pecador. A quem diria, vamos condenar? Não. Calma. A graça se posiciona do lado da vida. A graça se posiciona do lado da obra de Deus. A graça protege a vida. A graça é para servir. Os dons é mediante a graça, para servir. A graça de Deus sobre a tua vida é para ser instrumento de serviço, para ajudar aqueles que estão na miséria, aqueles que estão no sofrimento, na fraqueza. Quando você entende a graça de Deus, você começa a entender a fraqueza das pessoas. Você passa de ser julgador e passa a ser ajudador. Quando você é invadido de graça, você passa a ser ajudador. Você passa a ser alguém que levanta as pessoas, julga menos, aponta menos, condena menos, porque a graça ela não condena, a graça derrama misericórdia, a graça derrama amor, a graça favorece a quem não é favorecido, a quem não merecia, a graça vem, e eu e você, nós não merecíamos. Por isso que até as tuas palavras têm que ser com graça. Olha o que Paulo disse aqui aos Colossenses. Vamos lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó, Colossenses 4, 6. A vossa palavra, o que você fala, seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, que a vossa palavra seja com graça, que a vossa palavra seja graciosa, que da sua boca saia o favor de Deus, que da sua boca saia a misericórdia, que da sua boca saia o amor verdadeiro, que esta graça venha invadir o seu coração hoje. Cheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que sejamos ajudados em tempos oportunos. Porque nós temos um mediador que se compadece das nossas fraquezas, que como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Porque a graça não me torna libertinoso, não me torna pecador. A graça não me dá liberdade para sair pecando, pelo contrário, a graça me faz mais uma pessoa sóbria, justa,
A graça vai me tornando um ser humano melhor, mais compreensível, mais amoroso, mais misericordioso, mais piedoso, porque eu sei que tudo que tenho, tudo que sou e tudo que serei é devido a este favor, este amor leal e esta misericórdia de Deus derramada sobre todos os homens e sobre toda a sua obra, como disse o salmista no Salmo 145, sobre toda a sua obra. Eu aqui estou cercado de favor de Deus, eu estou cercado de amor, eu estou cercado de bondade, estou cercado de misericórdia. Por isso, meu querido e minha querida, você que está me acompanhando, que a graça de Deus venha invadir o seu coração nesta noite de domingo. Que a graça de Deus te basta. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Que você esteja escondido no esconderijo do Altíssimo, na sala do trono, na presença de Deus, no trono da graça. Chegai-vos diante do trono da graça, para que você seja ajudado em tempos oportunos. Deus vai lhe ajudar e Deus vai compadecer-se sim da sua fraqueza. Deus está entendendo. A graça de Deus está sendo derramada sobre a tua vida. Ainda que você talvez chegou até esse momento da sua vida tentando entender, ter respostas, ter explicações de tudo que você está passando, de tudo que você está vivendo. Mas a graça de Deus te alcançou. Você foi chamado para uma grande salvação. Não pelas obras, não por méritos. Nunca creia nisso. Não existe meritocracia no reino de Deus. O reino de Deus não é por méritos, é pelo favor dele, como Paulo disse em Romanos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ninguém nessa terra, ninguém, homem nenhum, alcança o favor, o amor e a misericórdia de Deus por méritos, mas por confiança, por confiar que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e você. Que Deus é o meu mediador, que Jesus é o meu mediador e que está entronizado, que entrou nos céus e que está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Então creia neste favor. Faz um favor a você mesmo. Faz graça a você mesmo. Creia, confia que Deus te alcançou. Você foi alcançado de Deus, não por ser um povo grande, poderoso, especial, não, mas porque o Senhor te ama. Toma posse desse amor de Deus para a sua vida e para de ficar se martirizando, se gladiando, se angustiando dentro de você, cheio de angústia, cheio de culpa, não se perdoando a si mesmo, não perdoando os outros, carregando vários sentimentos culposos dentro de você. Receba a graça de Deus. Hoje tem misericórdia à tua disposição, tem favor e tem amor de Deus sendo derramado na sua casa, em nome de Jesus. Em nome dele, eu declaro isso, que a sua casa esteja cheia da graça de Deus.